receber vocês na minha primeira live sozinha. É minha agora, hoje essa é só minha. Hello, TJ! Welcome! Bom, gente, a gente tá aqui hoje para falar de um assunto, saudades também, Cindy. Um assunto muito gostoso, um assunto que eu adoro falar, que é a tal da escolha. Parece um tópico muito simples, afinal, é só escolher, né? Mas eu quero contar e começar essa história dividindo com vocês a minha história. Primeira parte dessa live, então, vai ser dividindo um pouquinho das minhas escolhas. E por que eu acho que isso é tão importante e é o primeiro ponto para você, de fato, se empoderar. Então, quer trazer algum amigo, alguma amiga para falar disso com a gente, para ouvir essa história com você, para ouvir minha história? Clica aí no aviãozinho, manda para as pessoas, convida suas amigas, seus amigos para a gente conversar. E coração, né? Como diz o Gabi, eu adoro ver aquele coraçãozinho subindo, então pode mandar. Mas vamos lá. Peguei aqui, veio algumas perguntas, né, da live, então sintam-se à vontade para me mandar algumas perguntas durante o nosso papo. Não quero ficar aqui parecendo que eu tô falando sozinha, quero que vocês falem comigo, então vão mandando aí o coração, sobe o coração. Para começar, eu vou contar para vocês na vida toda a gente faz escolhas, não tem como a gente fugir disso. Você tem que escolher sim ou não, se você come, se você não come, se você dorme, se você acorda, você tem que escolher. Não tem como você passar pela vida sem fazer escolhas. E o fato é, que peso que você tá dando para essas escolhas que você faz? Né? Como que a gente olha para isso? Há algum tempo atrás, eu vou dizer que assim, a primeira escolha que eu fiz, onde eu me vi começando a encontrar a Vanessa, foi quando eu decidi fazer cirurgia bariátrica. Quando eu decidi fazer cirurgia bariátrica, antes de decidir, né, porque aí que eu vou falar sobre decisão e escolha, eu achava que era uma decisão. Oi, Bru! Seja bem-vinda! Ah, então eu vou fazer cirurgia e minha vida vai mudar, e aquilo tudo pesava muito pra mim. Comecei a ler sobre isso, e aí começou a me dar angústia, então o que eu decidi? Naquele momento eu escolhi fazer a cirurgia bariátrica. E quando eu escolhi fazer cirurgia bariátrica, esse processo de escolher me fez parar de olhar todas as notícias ruins sobre esse assunto. Pessoas que morriam, pessoas que nunca mais vão ser felizes, pessoas que sempre passavam mal. Tem muita história ruim sobre fazer uma cirurgia bariátrica. Como na sua vida também deve ter muita história ruim sobre algumas decisões que você tem que tomar. As opiniões, né? O que um pensa, o que o outro não pensa. Oi, tia! Tudo bem? E aí, quando eu escolhi fazer cirurgia bariátrica. Ah, os corações! E quando eu escolho, isso define que é uma escolha. Agora, é uma cirurgia, Vanessa. Você não tem como voltar atrás. Não tem. Mas você tem como olhar para isso de uma forma diferente, que é o que a gente vai falar. Fiz a cirurgia bariátrica, comecei a emagrecer. Passei mal, sim. Foi difícil, sim. Eu lembro, gente, que eu fiz a cirurgia e eu trabalhava na Natura. Então, nessa época, eu era gerente de vendas, né? Gerente de relacionamento, a gente chama. Mas no mercado, é gerente de vendas. Oi, Mari! Gerente de vendas na Natura, e eu tinha acabado de ganhar a minha primeira viagem como reconhecimento. E eu tinha acabado de fazer a cirurgia. Então eu tava na fase líquida da cirurgia. Para quem não sabe, quando você faz a cirurgia bariátrica, você tem um tempo que você não come nada, você só bebe líquido, né? Então todo o seu alimento é em formato de líquido. E eu tinha acabado de sair do líquido e entrado no pastoso, que é a segunda fase da dieta após bariátrica. E eu fui para essa viagem. Falaram assim, né? Você não quer mudar? Faz depois. Eu falei, não, eu ganhei, eu quero ir. E fui. Gente, essa escolha me deu sensações diversas. E uma delas foi, quem estava lá comigo sabe, que eu passava muito mal nas refeições. Porque era a minha primeira vez num ambiente de festa, num ambiente de muita comida, buffet, aqueles restaurantes maravilhosos lá no Panamá. E não poder comer.
Então eu comia, e aí não era nem o que comia, era a velocidade, entalava a comida que passava mal e passava mal. Nunca foi um problema. Eu enfrentei isso porque eu escolhi fazer a cirurgia. Eu escolhi por decisão minha, né? Por vontade própria. Então, quando eu escolho, eu não decido, que é diferente. E aí, foi minha primeira escolha. E essa escolha me trouxe uma nova Vanessa, um novo olhar. E toda vez que você escolhe algo para sua vida, você pode olhar para isso de uma forma... caramba, por que eu fiz isso? Se foi uma escolha errada. Ou... ótimo, eu escolhi e o que eu posso mudar a partir desse momento que eu já fiz essa escolha? A gente, às vezes, passa a vida preso numa escolha. Que, na verdade, não é uma escolha, é uma decisão. Às vezes você decide algo na sua vida e dá errado. Me fizeram uma pergunta aqui. Como lidar com as escolhas erradas que a gente faz? O problema é que a gente não escolhe coisas erradas. A gente decide. Isso é muito diferente, porque quando você decide, decisão implica em você não poder mudar. Está decidido, pronto e acabou. Então eu decidi que eu vou casar com essa pessoa. Ou eu decidi que eu vou fazer a cirurgia. E aí quando você decide, aquilo está feito, sem mudança. Quando você escolha, eu posso escolher comer um bolo de chocolate hoje, eu posso escolher comer uma salada. Escolher te dá a liberdade de poder mudar. Então a primeira coisa que eu trago para vocês hoje é que as minhas escolhas me fizeram chegar até aqui porque foram escolhas e não foram decisões. Só que eu não tinha essa clareza, né? Eu já comecei a viver dessa forma com os meus cursos de autoconhecimento, todos os cursos que eu fui fazendo, mas eu não tinha clareza da distinção, escolha e decisão. E aí, quando eu escolhi fazer a cirurgia bariátrica e eu passei por todas essas dificuldades, tudo bem, eu escolhi. E eu posso escolher fazer outra coisa. Eu escolhi fazer a cirurgia, eu posso escolher reverter a cirurgia? Posso, eu já sabia que podia. Mas eu posso escolher olhar para isso e entender como eu vou viver, escolher viver depois da cirurgia. Tudo isso parece maluco, mas é a nossa mente trabalhando de uma forma diferente. E quando a nossa mente trabalha de uma forma diferente, tudo muda. Porque você só enxerga fora o que está dentro de você. Então, toda escolha que você faz, começa a tentar olhar para isso de uma forma... tá bom, eu escolhi isso, então a partir desse resultado que eu tenho, o que eu faço com isso? Porque a gente nunca sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Vou falar uma coisa agora bem assim, né, trágica. Mas eu podia ter escolhido fazer a cirurgia, podia ter morrido na cirurgia? Eu podia. Era uma escolha. Eu escolhi fazer a cirurgia, mas eu não sabia o resultado daquilo. Podia ter me dado complicações, podia ter trazido outras coisas que não estavam no meu planejamento. Não era isso que eu queria, mas poderia ter acontecido. E quando você decide, eu decidi que eu vou fazer cirurgia bariátrica e depois disso, essa decisão vai me trazer algo. A gente está sempre decidindo para ter algo, e quando eu tiver algo, eu vou ser algo. Sabe aquela história de, quando eu for magra, quando eu for feliz, quando eu for casada, quando eu, e você nunca é, porque você nunca tá vivendo aquilo. Escolher te dá a opção de viver o agora, viver esse momento. E aí essa foi a primeira escolha da minha vida, que começou a abrir meus horizontes, ou abrir a Vanessa. Porque eu tenho uma história com emagrecimento de muito tempo, então, eu tento, desde criança eu tenho problema com a história do meu corpo. Então eu sempre tive uma questão com o corpo, eu sempre tive dificuldade de emagrecer. E aí eu fui observando isso conforme eu fui me autoconhecendo. Hoje eu tenho muitas respostas, talvez começando a entender os caminhos, mas eu não sabia o que isso implicava no meu empoderamento. Então, na minha história, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, quando eu escolhi, foi de fato a primeira decisão grande que eu tomei sozinha, a meu respeito. Que linda, Adri. Minha fotógrafa é incrível. A meu respeito, foi a primeira escolha que eu fiz por mim. E
ter feito a primeira escolha, também me perguntaram lá no chat, né? Como que é a sensação de poder escolher algo por você? Ah, gente, se você nunca fez isso, eu te convido a fazer, nem que for o sabor da pizza, como eu falei nos stories algumas semanas atrás. Nem que for o sabor da pizza, que ninguém na sua casa gosta, só você gosta, mas você vai escolher. A sensação é maravilhosa, porque você olha pra você pela primeira vez e se permite ser alguém no mundo. Olha que maluco, porque você, quando não escolhe, deixa as outras pessoas escolherem as coisas da sua vida, nem valor você tem pra ser alguém, né? Que tem uma palavra. Então, escolha coisas por você. Nem comece com as pequenas, mas comece. Quando eu fiz essa escolha da cirurgia, muitas coisas foram mudando, e aí eu fiz a escolha também de não permanecer num relacionamento que eu estava, a gente terminou terminei um noivado de 6 anos, pronta pra casar, casa mobiliada quase, o apartamento estava comprado, a gente já sabia quando ia mudar, sabia quando ia casar, já estava pagando a festa, já sabia a igreja, tinha tudo. E a gente escolheu terminar e ele tinha algumas condições para continuar comigo e eu escolhi não. Daquele jeito eu não queria mais. E aí foi a segunda escolha que eu fiz. Sair de um relacionamento qual era a expectativa que eu tinha, porque a minha família é uma família tradicional que vem com namora, fica noivo, casa e é feliz para sempre. E aí eu quebrei isso. Ter feito essa escolha me trouxe vários caminhos diferentes, com certeza. Talvez eu nem estaria aqui se eu não tivesse escolhido isso naquele momento. Mas eu escolhi a Vanessa naquele momento. E aí eu digo pra vocês que se escolher não é simples, se você não sabe o que você quer. Mas, antes de você saber o que você quer, você sempre sabe o que tá no seu coração. Você sabe o que você está sentindo. O seu coração é sempre a resposta. A gente, às vezes, não quer acreditar. A gente não quer olhar para o nosso coração. Mas a gente sempre sabe. Por mais difícil que seja a escolha que você vai tomar, o seu coração sabe que você está no caminho certo. E, às vezes, gente, a escolha não vem assim, ó. Olha, você vai ser feliz. Você olha pra frente e fala, nossa, eu tenho certeza que vai dar certo. Não vai ser assim. Você escolhe, e como diz uma amiga minha, ela fala uma frase que eu achei ótima, que é você coloca o pé e Deus coloca o chão. Isso é escolher com o coração. Isso é ter coragem. Então, quando eu escolhi terminar aquele relacionamento, eu escolhi botar o pé e esperar que Deus colocasse o chão. Eu só escolhi. E sofri por muito tempo. Não por amá-lo, ou ele é o último homem e tal. Talvez sim, tivesse um sentimento. Mas eu tô falando aqui sofrer, como a Adri aqui falou. Precisa ter muita coragem para tomar essas decisões e ir contra o que a sociedade impõe. Eu sofria porque eu tava indo contra a minha família, contra a minha essência, contra a minha história. Eu fui morar sozinha, eu escolhi depois e morar nesse apartamento, que ia ser nosso. Que ficou meu, né? Ficou pra mim. Oi, Eleni, tudo bem? Oi, Célia, tudo bem, gente que tá entrando aí? Boa noite. A irmã da Lê entrou aqui também, eu não sei o nome da irmã da Lê. Boa noite, meninas. Eu escolhi morar lá sozinha. Quando eu fui morar sozinha, eu fui a primeira pessoa da minha família que saía de casa pra ir morar sozinha sem casar. Foi uma baita de uma escolha. Oi, Ti! Foi uma baita de uma escolha gigante que eu sofri muito impacto. Sofri impacto, ninguém falou pra mim, tá certo ou tá errado. Não, todo mundo adorou, achou o máximo. Eu sempre fui aquela pessoa, corajosa da família. Oi, Nai! Boa noite. Então, tava tudo certo, mas dentro de mim era uma luta, assim. Será que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu tô indo pra um lugar totalmente diferente? Será que vai dar certo isso daí? Será que eu vou ser feliz? Então, muitos questionamentos na minha mente. Por causa das coisas que a sociedade impõe.
Bru, é exatamente. Ela falou, minha mãe não entende até hoje porque eu saí de casa. Nem a minha, nem meus pais. Pra quê? Você tá aqui, você tá com a gente, vai ter uma despesa a mais. Então, tem vários questionamentos que você precisa escolher. Só que, eu volto a repetir, escolher é diferente de decidir. Quando você escolhe, você pode mudar de ideia, você pode voltar atrás. E isso é leve, não é pesado. Quando você decide, aquilo é pronto e acabou. E parece bobo, mas é uma palavra que muda. Vocês veem que toda hora eu falo decidir, né? Porque é tão automático a gente falar decisão, tá no nosso linguajar, decidir. Então você não escolhe, você decide. Você decide ser mãe, você decide casar, você decide morar sozinha. Então, quando você decide, agora eu vou voltar para casa dos meus pais. Nossa, que tragédia, que horror. E agora? Porque agora eu tô voltando para trás. A minha decisão tinha sido outra. Tudo muda quando você só escolhe. E aí, ó, minha filha tem 14 e tá tão desapegada, eu tenho certeza que vai tomar essa decisão. Heleni, é isso. Talvez seja uma escolha dela. E se for uma escolha dela, com certeza vai ser gostoso, vai ser divertido para as duas. Mas é importante ela também saber que essa escolha pode ser... pode voltar atrás. E, gente, Heleni, até para você que trouxe esse ponto aqui, algumas escolhas não querem dizer nada a respeito da família, ou a respeito do parceiro, ou a respeito da outra pessoa. Algumas escolhas só dizem respeito a você mesmo. Quando eu quis sair de casa, eu sou super apegada à minha mãe, eu sou super apegada à minha família. E quando eu resolvi morar sozinha, quando eu escolhi morar sozinha, não era porque eu não queria mais estar com eles. Era porque eu queria estar comigo, eu queria descobrir essa vida nova, eu queria descobrir a vida da Vanessa, eu queria descobrir viver com a Vanessa. E não tinha nada a ver com eles. A gente às vezes sofre porque a gente olha algumas escolhas de algumas pessoas e começa a achar que tem a ver com a gente. Ai, por que ela escolheu aquilo? Por que ela tá fazendo aquilo? Será que fui eu? E isso, gente, é o que faz a gente ficar preso a algumas teorias ou algumas condições que não tem nada a ver com você. Então, voltando a essa parte das escolhas, escolher ter ido morar sozinha, escolher ter ido pro Panamá depois da cirurgia, escolher fazer a cirurgia, tudo isso foi me dando o chão da onde eu tava botando o pé. Porque eu sabia que o meu coração pedia aquilo. E aí, eu fiz uma escolha. Eu fui dentro da Natura fazendo algumas escolhas a respeito da minha carreira. E é muito engraçado que teve uma época que, assim, a Natura é uma empresa maravilhosa, todo mundo sabe. Eu podia fazer uma carreira lá incrível por muitos anos. Eu tava indo muito bem. E eu fui convidada para mudar de área dentro da Natura. E eu ouvia muito assim, não faz isso. Porque as áreas novas não tem toda essa parte mais sólida. Você pode, talvez, perder o emprego porque você vai mudar de área. É um projeto novo, ninguém sabe se vai dar certo. Falei, não sei mesmo se vai dar certo, mas eu escolhi. E eu fui, mudei. Mudei de área, mudei de área. Mudei dentro da Natura. E de fato foi um projeto super desafiador. Eu aprendi muito, foi muito legal. Fiz uma amiga maravilhosa que é a Úrsula. A gente é parceiraça até hoje. Então, foi um presente. Então, eu digo que sempre quando você escolhe algumas mudanças de vida, você vai escolher pessoas que você vai trazer para perto ou que vão se afastar de você. E isso pode ser bom e pode ser não tão bom. São escolhas, né? Se não é tão bom, você tira algumas pessoas da sua vida, coloca outras e vice-versa. Agora, quando eu fiz essa escolha, eu mudei de área e comecei a não ficar tão feliz quanto eu era antes na Natura. E aí, fazendo as minhas escolhas e dentro desse projeto novo, eu fui começando a empoderar mais mulheres. Eu trabalhava muito mais a parte de mentoria no individual do que a venda em grupo, né? E aí eu fui descobrindo o meu propósito, né? Eu tenho um propósito de vida que tem a ver com mentoria, com empoderamento. E eu fui descobrindo nesse momento, mas ainda sem saber que era isso. Sem saber, entendendo que era algo do mundo corporativo, algo que eu sabia fazer. Ixi, vocês estão me ouvindo? Voltou.
algo que eu sabia fazer, algo que, a Natura me treinou muito bem, e não entendia muito bem isso. Até que, quando a gente vai fazendo algumas escolhas, prestem atenção nessa parte, que é a parte que eu mais gosto dessa história. Quando a gente vai fazendo algumas escolhas, a vida vai te trazendo outras coisas. A vida vai te dando novas oportunidades. Podem ser boas, podem ser melhores, podem ser piores. A gente não sabe, o que eu falei. As escolhas podem trazer dois caminhos. Um que é bom e um que não é tão bom. Oi, Nai, tudo bem? Oi, tia, boa noite. Gente, quiser fazer pergunta, manda aí, tá? Comentário. Eu falei, eu brinquei no início aqui. Eu não quero parecer que eu tô sozinha aqui falando. Falem comigo. É uma conversa, né? E aí, apareceu uma oportunidade que eu digo que hoje, olhando para trás e olhando para agora, foi a oportunidade que mudou a minha vida. De verdade, assim. De parte de trabalho, de questão do que eu quero para mim, o que eu quero fazer. E aí, a Lime Life apareceu na minha vida com um projeto de abrir uma operação de venda direta de cosméticos no Brasil. E o meu cargo seria diretora de empoderamento. Alguém já ouviu falar desse cargo no mercado, em algum lugar? Quero saber de vocês, se vocês já tinham ouvido falar disso em algum lugar. E a Lime Life, uma empresa, uma startup, né? Apesar de ser do Grupo L'Occitane, veio como um modelo de startup, uma equipe super enxuta. Então, eu fazia de tudo, além de cuidar da área de vendas, abrir a operação, estratégia de marketing, tudo. Eu fui convidada para ser diretora de empoderamento. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu recebi essa, você quer participar da entrevista, tal? Pedi inglês fluente, obviamente. Meu inglês não estava fluente. Eu falei, tenho inglês fluente. Aqui vai a coragem, que é uma outra live, mas eu vou dizer que ela tá sempre dentro da gente. E ela não é porque, eu sou destemida. Coragem é agir com o coração. E naquele momento eu falei, eu quero experimentar isso. E muitas vezes a gente deixa de escolher algo por se colocar numa situação de inferioridade. Gente, eu tenho 32 anos, eu entrei na Lime Life com 30 anos. Com 30 anos, eu fui diretora de empoderamento de uma multinacional de cosméticos do Grupo L'Occitane. Se eu olhasse para o mercado de trabalho, se eu me comparasse ao LinkedIn de outras pessoas, e se eu fizesse essa escolha de estar me comparando, eu não tinha nem participado do processo. Então, o que eu fiz? Eu vou escolher e vai que eles gostam de mim. Eu quero experimentar, eu quero participar da entrevista, eu quero saber o que é isso, que projeto é esse. Fui. Uma tia que foi quem me contratou na época me adorou, me contratou. Inclusive, me subsidiou o curso de inglês no início, para eu melhorar o meu inglês. Conheci Nova York, que era meu sonho. Não só conheci, como fui várias vezes para Nova York, várias vezes para os Estados Unidos. Fui para Londres, vivi experiências incríveis, reuniões em inglês toda semana, discussão em inglês, decisão de estratégia global de uma empresa e mudanças para o Brasil, definindo o que eu achava certo ou errado para o Brasil, enfim, empoderando mulheres. Tudo que eu colocava em decisão em primeiro lugar era: oi, Lu, isso vai empoderar a nossa consultora? Isso vai empoderar as mulheres que trabalham com a gente? Então a gente vai fazer, senão não. E eu era a porta-voz do empoderamento dentro da empresa. No Brasil eu era empoderadora brasileira, que respondia para o empoderador. Então, quando isso aconteceu na minha vida, eu falei, meu pai do céu, olha que bacana. Escolher me empoderar, escolher o meu caminho, ter feito as escolhas que eu fiz, me fizeram ganhar. Que saudade!
Eu ganhei de presente, gente, um cargo CLT do meu propósito. Então, eu apliquei a mentoria, eu fui diretora de empoderamento sendo paga por uma empresa para fazer o que eu mais amo fazer, o que eu fazia e o que eu faço tomando café com as minhas amigas. Essa é a nossa conversa com as minhas amigas e meus amigos. A gente fala de empoderamento, não consigo me controlar. A Nath aqui. Oi, Nath! Nath foi Beauty Guide da Lime Life. Contei um pouquinho da história da Lime Life aqui. E aí eu trabalhei com empoderamento, então quando eu sentava para falar com qualquer consultora na Lime Life sobre vendas, eu não falava de venda. A gente falava de empoderamento primeiro. A gente falava de o que você quer para você, aonde que isso se encaixa. E isso foi mágico perceber a mudança de mundo. A mudança que a Lime Life já tinha na mente de o mundo não é sobre a venda do produto, o mundo é sobre o ser humano, é sobre você. Todo esse processo, todas essas escolhas, é óbvio que eu fui escolhendo fazer vários cursos. Eu fiz muitos cursos desde que eu fiz a cirurgia até hoje. Muito curso de autoconhecimento, neurolinguística. Eu fiz muito curso de pessoas. Eu não sou especializada em Excel. Eu não sou especializada em fazer apresentações incríveis. Mas eu sou especialista em pessoas. Eu sou especialista em empoderamento feminino. E eu sou líder, coach da Landmark, que é uma educação americana que veio para o Brasil e ainda é muito nova no Brasil. Mas eu escolhi alguns caminhos que são diferentes dos caminhos corporativos, mas que são corporativos. Vocês conseguem entender que o mundo está indo para um caminho totalmente pessoa, humano? E que se eu não tivesse feito aquelas minhas escolhas com o meu coração, se eu tivesse seguido... Vocês sabem que quando eu era adolescente, o meu pai queria que eu fizesse TI. Porque era o curso que estava dando mais dinheiro na época. Computação gráfica, sabe essas coisas de computador? O que tivesse computador, meu pai falou, não, você tem que ir para esse caminho porque computador vai ser o futuro. De fato é. Mas imagina, gente, se eu tivesse escolhido fazer TI. Meu Deus, se eu não tivesse feito a escolha com o meu coração, como que eu chego na publicidade? Como que eu escolhi publicidade? Eu queria ser atriz. Vou contar um segredo pra vocês aqui agora, que todo mundo deve saber já, né? Eu queria ser famosa, eu queria ser atriz, eu queria atuar, eu fiz teatro muito tempo, eu queria ir pra malhação, queria ser chiquitita, aquela coisa. Pegava o shampoo no banheiro, lia o rótulo e ficava assim no banho. Você que quer o seu cabelo mais macio, criança isso, olha isso. Aí, falei pra minha mãe, quero ser atriz. Pensa a reação da minha mãe, né? Não, claro que não, isso não é futuro, você vai morrer de fome, tarará. Escolhe outra coisa. Isso você não vai fazer. Falei, bom, tô ferrada, né? O que eu vou fazer? Fui procurar os cursos. Aí meu pai falou pra eu fazer TI, que aí vocês estão falando, né? Imagina se eu tivesse feito TI, gente. Meu pai falando pra eu fazer TI, falei, não, TI não vou fazer. Achei rádio e TV. Falei, bom, rádio e TV tem um negócio de TV, pode ser que eu consiga me encaminhar e chegar na TV de algum jeito. Foi meu primeiro pensamento. E aí, quando eu fui ver os cursos, eu tinha muita vontade de fazer Mackenzie, eu sou mackenzista de coração, eu não sei, eu sempre fui apaixonada por essa escola, por esse símbolo que é o Mackenzie, e eu queria fazer Mackenzie. Então eu tinha decidido fazer Mackenzie. E aí eu fui lá ver, Mackenzie não tinha rádio e TV na época. Nem sei se tem agora, mas não tinha. Tinha publicidade. Aí eu peguei lá, tá bom, então vai ser isso. Vou fazer publicidade. Gente, eu fui tão feliz nesse curso. Por isso que eu falo que é escolha. E quando eu escolhi, vou fazer, se der, vou experimentar. Não era tipo, nossa, eu vou ter que trabalhar. Dentro da publicidade, eu trabalhei em criação, marketing, trade marketing, vendas. Eu fui escolhendo. Você tá escolhendo? Ou você tá deixando que escolham por você? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer todos os dias. Porque não é tão simples perceber.
Sabe por quê? Porque às vezes você acha que é você que está escolhendo. E muitas vezes as pessoas fazem a gente achar que é a gente que está escolhendo. Acredite se quiser. As pessoas têm esse poder. E pessoas que são muito próximas. Então a gente tá falando aqui de namorado, marido, pai, mãe e etc. Né? Tá certo ou tá errado? Isso é julgamento. Se eles estão certos, se eles estão errados, eu não sei. Eu tô falando de você, pra você olhar pra você. Você tá feliz com a escolha que você tá tomando? Sabe que quando eu escolhi lá terminar o meu noivado, cara, eu acho que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei. As escolhas mais difíceis que eu tomei na vida. Tipo, eu estava jogando fora um sonho. Eu sonho em casar. Meu sonho é entrar de noiva com marcha nupcial. E olhar para aquele altar e ver a pessoa que você quer passar o resto da vida. Sabe esse momento? É meu sonho. É o sonho na vida. Eu ainda quero passar por essa experiência. Então eu peguei aquele meu sonho e rasguei assim. E falei, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? E por muitas vezes eu achei que não. Muitas pessoas me falaram que não, inclusive. E porque ele era uma pessoa muito bacana, tudo mais, né? E aí, por isso que eu falo, às vezes a gente faz a escolha não é pela pessoa, não é pelo que você sente por ela, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. E naquele momento eu sentia que não era o que eu deveria fazer. Só que eu não sabia explicar isso. Como que eu ia explicar que a decisão era pegar meu sonho e jogar fora? Nem eu sabia identificar isso. Por isso que é tão importante você se sentir e você confiar no que você está sentindo. Porque vão te falar um monte de coisa. Você mesma vai se falar um monte de coisa. Fica na sua cabeça. As escolhas geram crise? É a pergunta do Luquinhas. Muitas crises. Porque você tem uma voz dentro da nossa mente, e eu falo um pouco disso quando eu tô mentorando alguém. Porque aí eu consigo entrar um pouquinho mais na vida da pessoa e entender o que tá acontecendo com ela. É difícil falar assim no geral. Mas quando você quando você toma você faz uma escolha, fica uma vozinha aqui. Será que você tá certa? Será que isso vai dar certo? Meu Deus, você vai fazer isso mesmo, você vai ter coragem. Você mesmo fala isso pra você. E como eu disse já no início dessa live, o mundo externo é o que tá dentro da gente. Obviamente, você vai ouvir isso de outras pessoas. Vanessa, você tá me dizendo que sou eu que crio o que as pessoas falam pra mim? A gente cria tudo o que acontece na nossa vida em palavra. Acredita? Tudo que você fala se materializa. Meu Deus, olha o poder que você tem. Por isso que eu fiz aquele post falando pra você fazer uma lista de tudo que você é e falar no espelho, olhando pra você. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou incrível. Porque tudo que a gente se diz em palavra se materializa. A gente cria a nossa vida. Eu criei, gente, ser diretora de empoderamento. Eu criei em palavra isso. Esse cargo não existe. Não existia. Até eu criar ele pra mim. Vocês conseguem compreender o poder que tem isso na vida de vocês? Vocês conseguem compreender o poder que você tem na sua palavra e você não usa, você está usando contra você? Quando você fala, todo homem é igual. Todo homem é igual. Então você vai encontrar todo homem é igual. Todo homem trai. Muito bem, tá aqui de presente para você. Meus pais não me entendem. Tá aqui de presente pra você. Eu não vou conseguir ter a carreira dos meus sonhos. Tô aqui pra você. Você coloca tudo isso no seu caminho. Você escolhe. Vanessa, eu não acredito nisso não. Então comece a observar as suas palavras. E eu tô te falando porque a minha vida é o exemplo vivo disso. As minhas escolhas me trouxeram até aqui. E as minhas escolhas foram criadas em palavra, foram criadas em ações. E quando você cria, você traz para você.
E aí, deixa eu ver se tinha... se eu me arrependo de algo, eu já falei. Aqui tem uma pergunta muito específica. Me perguntaram assim, qual o caminho e o critério para escolher algo? Eu diria que se você está se perguntando agora, então, Vanessa, como que eu escolho uma coisa boa para minha vida? Primeira coisa que eu digo para você é, pare de decidir e comece a escolher. E tem diferença? Muita. Quando você decide, você entende que isso não tem mudança. Sua mente já compreendeu que aquilo é uma decisão. Eu decido usar óculos, então decidi usar óculos. O dia que eu não quero mais usar óculos é um problema, porque eu tinha decidido que eu usava óculos. Quando eu escolho usar óculos e não lente de contato, eu posso usar óculos, tirar o óculos, eu posso usar a lente, eu posso tirar a lente, eu posso escolher o que eu quiser para aquele dia. Isso é escolha. Você pode escolher um sorvete de chocolate ou de baunilha. Você escolhe. Quando você começa a escolher porque tem algum significado, eu escolho chocolate, porque quando na minha infância, chocolate, não sei o quê. Não é escolha, é decisão. Então você tem que escolher chocolate sempre, porque a sua mãe, quando você era criança, te falou que chocolate era o seu sabor favorito. E agora eu só escolho chocolate. E aí o dia que... Gente, tem gente que não consegue mudar o sabor da pizza, que não consegue mudar o sabor do sorvete. Eu não sei se você é essa pessoa, mas se você for, eu tô te fazendo um apelo. Não é nem um convite, é um apelo. Começa a escolher. E não é escolher experimentar outras coisas, é escolher você. É escolher o que você tem vontade de fazer naquele momento. Eu tenho vontade agora, Vanessa, de, sei lá, tomar uma Coca-Cola. Mas eu tô de dieta. Não posso tomar Coca-Cola porque eu decidi que eu tô de dieta. Não, vai lá e toma. Entenda que todas as escolhas têm impacto na sua vida. Se você tomar Coca-Cola, você tem que saber que o impacto dela é que ela tem calorias X, e se você está de dieta, você escolheu estar de dieta naquele momento, você vai ter que compensar aquilo de alguma forma. Quando você faz esse raciocínio de escolha, eu estou escolhendo porque eu quero escolher isso, a vida para de mandar em você. Você começa a mandar na vida. E escolha, gente, é o primeiro tópico sobre empoderamento. É escolher você. É escolher se empoderar. Ninguém vai te empoderar. Não é você me ouvindo aqui que você vai sair empoderado ou empoderada dessa live. Nossa, escutei a Vanessa, a partir de agora eu sou outra pessoa. Estou empoderada porque a Vanessa falou que eu tô. Eu queria ter esse poder. Porque eu faria muita coisa por muitas pessoas. Mas eu só tenho o poder de te mostrar o caminho. Eu tenho o poder de te trazer ferramentas. Eu tenho o poder de sentar com você, entrar na sua história, entender onde na sua infância você está vivendo ainda, onde você está agarrado na infância. Isso eu tenho. Mas só você escolhe. Só você escolhe. E às vezes você não está escolhendo, você está decidida que você não é empoderada. Quantas vezes eu não escutei pessoas falando pra mim, Vanessa, mas eu não sou empoderada. Eu não consigo ser. É uma decisão. E tudo bem. Tá tudo certo. Não tem certo e errado. É uma decisão. Mas você pode escolher. Experimentar. Se sentir você pelo menos uma vez na vida. Sabe aquela experiência de como é que seria se eu fosse eu? E às vezes isso parece tão louco pra você porque você nem faz ideia de que você não é você. De que você está agindo e reagindo a coisas que você viu na sua infância, que você viu quando criança, que você aprendeu que era certo. Até porque não tem certo e errado. Certo e errado é julgamento. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou falar uma coisa pra vocês de um processo meu. Lá com meu noivo. A gente não era noivo ainda, a gente namorava. E eu perdi o emprego na época e eu fiquei muito triste, porque eu vivi uma época onde trabalho pra mim era tudo. E quando eu perdi o emprego, eu fiquei muito triste. Tia Landa tá aqui, deve lembrar dessa época, porque eu conversei bastante com a Tia Landa nessa época. Oi, Gi, tudo bem? Eu fiquei bem triste, minha mãe achou que eu tava entrando em depressão, talvez até estivesse. Olha que maravilhosa, empoderamento com estilo. Amei esse nome no Instagram, inclusive. Seja bem-vinda!
acho que até tava entrando em depressão, sim. E eu fui fazer minha primeira vivência de terapia. E aí eu fiz terapia freudiana. E é aquela terapia que você deita no divã, fica conversando e tal, né? E eu descobri nessa época, um dos saltos que eu tive, eu descobri que eu agia no meu relacionamento como o relacionamento dos meus pais. Então eu vou dar um exemplo, tá? Bem rápido assim. Meu pai vai pro bar e minha mãe não gosta. E aí eu vi eles brigando por isso. Quando meu namorado falava assim pra mim, tô indo no bar com os meus amigos, eu falava, não, eu não gosto que você vai pro bar, mas por que não? Você tem que ficar comigo, você tem que estar comigo. Porque eu tava repetindo o que eu via de relacionamento. Só que a história dos meus pais é uma e a minha história com essa pessoa era outra. Eu nem sabia se era legal ele ir pro bar ou não. Hoje, pelo amor de Deus, vai sair com seus amigos, porque eu vou sair com as minhas amigas. É um exemplo tão bobo que eu espero que vocês tenham compreendido o tamanho dele. Às vezes você está reagindo a coisas que você aprendeu como isto é o certo. Você precisa fazer isso. Senão, não tá certo. Você não é uma pessoa legal. Porque tá indo errado, tá indo pro caminho errado. Eu tive muitas experiências de você não é uma boa menina, tá indo pro caminho errado. E não foi porque alguém me contou. Foi porque eu falava isso pra mim. Porque eu estava indo contra o que os meus pais faziam, o que a minha família fazia. Então, se naquele momento eu brigava com meu namorado, falava pra mim assim, eu tô indo pro bar e eu já fazia um escândalo, sem saber por que eu tava agindo daquela forma. Como que eu crio um relacionamento saudável na minha vida? Óbvio que aquilo que eu falei pra vocês, eu tô criando todo homem é igual, todo homem trai, todo homem blá blá blá, eu tô criando na minha vida. Porque é isso que eu falo o tempo inteiro. Enquanto você continuar criando o que você não quer, você vai viver a vida que você não quer ter. Então, gente, o que eu falo pra vocês é que escolha é uma coisa tão simples e tão gigante ao mesmo tempo. Você pode achar que você tá fazendo escolhas por você, mas às vezes você não tá. A vida tá aparecendo e você tá só falando, é uma injustiçada. Nino, não é nada sobre isso. A gente não tá falando mal de homem aqui. Mas a gente tá falando sobre as escolhas que a gente faz, sobre acreditar nessas coisas, que homem é tudo igual. E aí quando eu falo isso, eu crio esse homem. Porque às vezes o cara nem fez nada e você já criou que ele é igual aos outros. Aí se ele fez alguma coisa, você já identificou que, exatamente, aqui ó, eu sabia que ele ia fazer isso, porque homem é assim. Então, voltando ao que eu falei pra vocês, primeiro passo, qual caminho e critério para escolher, né? Escolher algo que você acha que é bom pra você. Escuta o seu coração. Parece uma música sertaneja isso, mas não é. Escuta o seu coração. Você sabe, você sempre sabe o que você tem que fazer. Vai vir a conversa, como o Luquinhas falou, vai ter crise? Vai ter crise. Vai ter conversinha. E uma das coisas que eu posso te ajudar a fazer é como lidar com a pessoa empoderada que você decidiu ser, que você escolhe ser. Então, Vanessa, eu escolhi, eu quero me empoderar. O que eu faço agora? Agora a gente vai passar pelo processo. E esse processo é diário. As escolhas que eu fiz me levaram a ser diretora de empoderamento de uma marca multinacional de cosmético, onde eu empoderava mulheres como profissão, como carreira. Quem diria que isso existe ou que existiria? Ninguém. Eu criei. Oi, tia. Boa noite. Eu criei em palavra e a vida me deu. Eu coloquei o pé e Deus colocou o chão. E aí Deus, gente, entenda como é o que você acredita. Eu acredito em Deus, você pode acreditar em universo, na vida, em qualquer outra coisa. Coloca aí o que você quiser, mas eu acredito em Deus, então eu gosto muito dessa frase. Bota o pé que Deus bota o chão. Quando você bota o pé com o coração, não tem como não aparecer o chão. Então escolha você. Escolhe pedir a pizza que você gosta, mesmo que todo mundo odeia.
E você vai descobrir experiências fantásticas na sua vida. Deixa eu ver o que mais. Escolhas erradas. Me perguntaram se eu já tinha feito, se eu fiz alguma escolha que eu achei que foi errada. Olha, eu não sei se eu fiz alguma escolha que eu acho que eu errei. Porque eu tiro esse peso da minha vida. Eu escolhi viver uma vida leve. Então, tudo o que acontece, eu olho pra isso e falo, muito bom. Foi escolhi, aconteceu isso, como que eu lido com isso que tá acontecendo? Ô Vanessa, então você não chora, você não fica triste, pelo contrário. Sou uma manteiga derretida, gente. Choro e choro, hein? Quando dou pra chorar, sai da frente. Choro com filme, choro com cena de romance, choro com filme da Disney, choro muito. Mas o que você escolhe? Ficar presa no erro, porque aí errei. Errei e erro, gente, é julgamento também, né? Porque ninguém erra. São resultados. Só erra quem faz. Começa por aí. Então, se eu não quero errar nunca, é só não fazer nada. Ó, aí você tem um milagre da vida, você nunca vai errar. Mas se você não tá fazendo nada, você tá na inércia, aí sua vida não vai mudar, você não vai andar pra frente, enfim, é uma bola de neve. Então eu escolho agir, eu escolho estar na ação, eu escolho estar na vida. Quando eu escolho estar na vida, eu escolho situações que não vão ser tão agradáveis, ou que não vão sair do meu, como eu imaginei. Né? Até porque a gente não controla nada. Então quando você escolhe... quando você escolhe ser feliz, quando você escolhe olhar para a vida de um jeito leve, sabendo que tudo o que aconteceu só aconteceu. Não tem nada a ver com você, não é praga, não é karma, não é porque você é a pior pessoa do mundo ou porque você é a melhor pessoa do mundo, só aconteceu. Aconteceu porque tinha que acontecer, aconteceu e acabou, não tem como você mudar. Tudo o que aconteceu 1 segundo para trás não muda. Não muda, eu só mudo o que vem pra frente. Então, uma dica pra você que perguntou pra mim, como que eu lido com as escolhas erradas? É entender que escolhas são escolhas. E tá tudo certo. E o que veio, veio. Se você ficar agarrado a um negócio que deu errado, gente, você para de viver o presente pra viver o passado. O passado serve de ensinamento, mas não é lá que moram nossos sonhos e quem escolhemos ser, né, Vamos? Exato, Bru. O fato é que a gente às vezes está agarrado numa coisa que você nem sabe o que é. Às vezes, e olha que eu vou falar que isso é muito comum, você tá agarrado num passado que você nem lembra que existe, que é lá de quando você nasceu, na hora que saiu da barriga, sabe assim? Fabi! Boa noite! Você tá agarrado, às vezes, na bronca que você levou da sua mãe quando você tinha 1 ano de idade. Olha como a gente gosta de dar significado para as coisas. E a gente fica agarrado nisso. Tô agarrado naquela história e aí eu nem sei falar. Não, quantas pessoas eu já não ouvi falando? Eu? Vivendo no passado? Imagina. Eu sou a pessoa que vive a pessoa que mais vive no futuro sou eu. E só que assim, o fato é que essa pessoa, Josi, tudo bem? O fato é que essa pessoa não sabe que o passado que a gente está falando é um passado que ela não vai lembrar. Não assim, racionalmente. E aí, foi o que eu falei lá do relacionamento dos meus pais. Eu tava agarrada no relacionamento dos meus pais, vivendo o relacionamento deles, sem saber que tava. E se eu não tivesse descoberto, até hoje eu tava fazendo coisas com os meus parceiros, falando que a culpa era deles. Olha que coisa. Ô Vanessa, então você tá falando aí que você é especialista em relacionamento. Exato. Mentira. Gente, pessoas são pessoas. Eu posso ter muitos conhecimentos, mas eu sou uma pessoa. Eu também sou carente. Eu também tenho que tratar essa carência. Eu também tenho que tratar o ego. Eu também tenho que tratar a humildade. Eu tenho que tratar um monte de coisa como vocês. E autoconhecimento é um processo sem fim. Porque se tivesse fim, acho que a gente já pode... não precisa mais brincar de viver. A gente tá aqui para aprender. E é isso mesmo. Inconsciente, Fabi. Tá lá no inconsciente. Fabi sabe muito disso.
Fala disso pra caramba, é ótima nisso, inclusive. E, gente, um processo para você aprender a lidar com tudo isso, eu sempre vou falar, e pra mim é o que mais ficou presente na minha história, é você ter um mentor. Não importa qual mentor você escolha. Então não importa, pode ser eu nesse momento da sua vida e pode mudar amanhã. Eu posso ser o início disso tudo e amanhã você muda. Ou pode ser a Fabi, ou pode ser a Joana, a Joaquina, o João. Pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta, pode ser só um Islam, hello. Pode ser só um amigo. O importante é você saber que você precisa ter alguém que te apoie, que pega a sua mão, te segura e fala, eu tô com você, você vai comigo, mas que também te cobre. Mas que também fala, ó, você falou que você não ia mais tomar Coca-Cola e você tá tomando. Sabe por quê? Te chamar às contas não é chatice. Alguém que fala assim pra você, eu tô com você pra você ser uma pessoa melhor. Você tá comigo? Tô. Então a gente vai junto, porque a gente se sabota, a gente se boicota o tempo inteiro. A gente aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu e tá tão forte na nossa mente que a gente não pode ser feliz, que a gente tá decidindo ser uma pessoa infeliz. E quando a gente decide ser uma pessoa infeliz, é essas escolhas que você faz. É se boicotar, é ver aquele cara que você acha que pode ser o amor da sua vida e se boicotar. É você começar uma dieta e se boicotar. É você ver uma vaga lá na internet que era tudo que você queria fazer na vida e você falar, ai, eu não sou tão boa pra isso. Eu acho que isso aqui não é pra mim, eu ainda preciso estudar muito. Se boicotar, porque você tá decidida a ser uma pessoa infeliz. Você tá decidida, você tá tão decidida que você não consegue nem imaginar como é ser feliz. Gente, é tão triste, né? E tão verdade. Você nem tem noção de quanto isso é verdade na sua história. E aí, você ter um mentor, ele vai estar junto com você para você chegar onde você quer chegar. Para pegar sua mão e falar, eu não vou soltar. E para isso, a gente vai ter que fazer algumas tarefas. E você vai ter que cumprir. Porque se fosse para fazer igual você tá fazendo, você não precisava de um mentor, você já tá fazendo. Então, gente, não tem como você passar por todo esse processo sem um mentor, sem alguém que você confia para te apoiar. E aí, falando das escolhas que eu tomei, que me fizeram chegar até aqui, hoje, eu descobri que o meu propósito é o que eu tenho que fazer. Eu já sabia disso, sabe há quanto tempo? Mas nunca tinha ficado claro. Então eu tive que passar por vários processos para descobrir que sim, ser mentora de empoderamento é o meu propósito e é a minha profissão. Até porque eu fui paga para ser diretora de empoderamento numa empresa, né? Então quer dizer que isso de fato é o que eu sei fazer. Ou que isso realmente é uma profissão. Mas até quando a gente vai ficar deixando de fazer o que a gente ama ou deixando de viver tudo isso porque tem histórias, tem decisões. Ah, mas Vanessa, eu decidi fazer medicina. E eu vou ser médica. Mas você gosta? Não, eu não gosto, mas é que a minha família... Eu quero muito ver você fazer escolhas por você e de forma leve. De uma forma gostosa. A gente tem 5 minutos. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, se fez sentido tudo isso que eu contei pra vocês, se encaixou alguma coisa aí, se alguma coisa que eu falei pra você não fez sentido nenhum, eu peço que você me perdoe e tire isso da sua mente. Esqueça o que eu falei. Esqueça. Nada do que eu tô falando aqui é verdade absoluta. Mas, se alguma coisinha ficou no seu coração, se alguma coisinha tocou a sua mente, se alguma coisinha você falou, isso aí que a Vanessa falou, hein? Acho que eu vou pensar sobre isso. Eu tô muito feliz, porque eu acho que é assim que a gente começa um processo de autoconhecimento. É começar a pensar, e eu? O que eu tenho para aprender com isso aí que eu tô ouvindo? Porque sabe que às vezes onde a gente mais aprende é onde a gente mais se incomoda. Sabe quando a pessoa fala uma coisa e fala,
Imagina, que absurdo. Olha o que essa pessoa tá falando. Meu Deus, é aí que tá o seu tesouro. Olha pra isso. Olha pra isso. Deixa eu ver os comentários de vocês. Amei sua live, sua maravilhosa Bruce, é demais. Vão, obrigada pelos ensinamentos. Tenho outra live da Natura daqui a pouco. Eu sei, também vou pra lá. Beijo! Você foi ótimo, viu? Muitas verdades para refletirmos. Amei, foi maravilhoso. Obrigada por essa live. Não vi tudo, mas eu que vi, amei, faz muito sentido. Que bom, gente, que bom. Então, que fique no seu coração o que ficou pra ficar. O que não serve pra você, joga fora, esquece. Não tô aqui pra mudar a mente, nem falar o que é certo e o que é errado, até porque certo e errado é julgamento, lembra? Então, pega isso aí que vocês falaram pra mim, que ficou, e olha pra isso. Olha pra isso. Quiser me mandar no inbox pra gente conversar, eu amo trocar ideia com vocês. Sim, hoje eu sou mentora de empoderamento, você pode contar comigo para passar por esse processo se você quiser. Eu tô aqui para ser caminho, para ser luz na sua vida e eu espero fazer isso por você, nem que for numa live onde você escute uma palavra que te toque, que te faça sentido. Fabi, obrigada. Adri, obrigada. Gente, amei ter vocês aqui comigo hoje. Eu queria mesmo contar para vocês nessa live o quanto as minhas escolhas fizeram eu criar a minha vida. Ainda tem muita coisa para ser criada. Muita coisa para ser criada. Mas a gente tem que saber o que a gente quer. Pega o seu coração, coloca na ação, como diz a Fabi aqui, decisão mais ação, resultado. Coloca na ação. Põe o pé, né, Fabi? Eu falei da nossa frase. Põe o pé que Deus coloca o chão. Que foi a frase que ficou muito marcada. Eu acho que essa frase é pro momento. Põe o pé que Deus coloca o chão. E conta comigo para ajudar a construir a coragem que você precisa para colocar esse pé. Ouvir o seu coração. Certo? Um beijo gigante para vocês. E se você gostou da minha live, depois compartilha, conta pras pessoas, traz essas meninas pra ouvir a gente falar disso aqui, traz todas as mulheres que vocês conhecem, porque toda mulher merece saber quem ela é. Não é isso? É isso. Um beijo. Eu também amei, tia. É linda essa frase, né? Saiu de uma conversa minha com a Fabi. Né, Fabi? Minha mentora também. Eu tenho muitos mentores, inclusive. Gente, eu tenho muitos mentores na minha vida. Hoje eu tenho 5 mentores. Fabi, você tá nessa conta. Então, tenha os seus mentores. E eles mudam conforme sua vida muda. Viu? Sua vida vai mudando, os mentores vão mudando. Porque você vai mudando. E os mentores também. Você quer outra pessoa, você quer outro caminho, você quer falar de outra coisa. E às vezes o mentor vira seu amigo, que é o meu caso com a Fabi. Fabi é mentora e amiga agora, né? Então, a vida vai mudando e seus mentores vão mudando. Um beijo. Obrigada. Foi uma delícia fazer minha primeira live sozinha. Que bom que vocês gostaram. Beijo. Amei. Até a próxima.